Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. A Bíblia diz assim, esse texto é muito conhecido, onde ele fala que Eliseu aumenta então o azeite da viúva. Você conhece esse texto? Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, tá ok? A Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tu tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não pede poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte e que estiver cheia. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou-se a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias de vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou, ou o milagre cessou. Versículo 7, último. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei o resto. Queridos, eu quero meditar num tema aqui para essa nossa live, o seguinte, onde está o azeite da sua casa? Onde está o azeite da sua casa? Conforme eu falei aqui, o mês de maio, tradicionalmente, ele é chamado de mês das noivas, mês das famílias e mês das mães, Há pouco tempo comemoramos o Dia das Mães. Enfim, esse tempo é um tempo que nos lembramos durante a família, não só o tempo de maio, mês de maio, mas a família deve ser lembrada por todos os dias, por todos os meses, por todos os anos, mas a nossa tradição permite então que o mês de maio nós separemos então o mês para a família. E quando pensamos em família, nós podemos dizer que a família é o projeto de Deus. A família é o sonho de Deus para cada ser humano na Terra. A igreja hoje, a sociedade, só existe porque as famílias são constituídas. Para mim, ao meu ponto de vista, ao ponto de vista do pastor Pablo, a família é a espinha dorsal, irmãos, da sociedade. A família é a espinha dorsal da igreja, ou seja, a família é o bem maior. Eu quero dizer para você que esse texto ele se resume em uma palavra, milagre, ok? E os milagres fazem parte da família. Os milagres, na verdade, fazem parte da vida de homens, da vida de mulheres. A nossa casa precisa estar em constante contato com o milagre. O que é isso? Nós estamos aqui idolatrando os milagres? Não. Nós queremos aqui buscar o Deus de Israel que nos presenteie então com os milagres. Esse texto é fruto disso. Toda casa precisa de milagre. O esposo, esposa, filhos, enfim, precisam de milagre. Eu quero que você aqui me empreste a sua mente e o seu coração, porque quando eu olho para esse texto, eu posso identificar em primeiro lugar, antes dessa cena maravilhosa, o milagre, eu posso identificar alguns problemas. Toda família ela tem problema, toda família ela passa por lutas, toda família aqui ela passa por dificuldades, toda família tem necessidades. Qual tipo de necessidade, pastor? Necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. Não tem sequer uma família que não passe por problema, ou que esteja passando por problema. Eu costumo dizer, se você não passa problema na sua família, vamos marcar aí um grande simpósio, uma grande clínica para você ministrar sobre nós, porque todos nós passamos por problemas. Quando eu olho para esse texto, eu identifico que essa mulher, a Bíblia fala sobre uma certa mulher. Provavelmente alguns dizem que ela era de Betel, mas enfim. Quando eu olho para esse texto aqui, eu identifico que essa mulher, ela tinha problemas. No caso dessa mulher específica aqui que nós acabamos de ler,
ela possuía praticamente 3 tipos de problemas. Qual o problema, pastor? Qual a primeira área? O primeiro problema que essa mulher aqui enfrentou foi o seu estado emocional. Acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Olha, diz isso. Olha o que diz. Certa mulher, e essa mulher aqui tinha aproximadamente entre 35 a 40 anos. E o texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. O marido aqui, ele não tinha aproximadamente 50 anos. Mas o texto diz que ele traz um problema aqui de uma grande lição. Além de ser um problema, é uma grande lição. Primeiro, o problema emocional. E eu posso identificar algo muito forte aqui nesse texto. Por quê? Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo nesse início de estudo aqui? Homens que temem a Deus também podem passar por crises. Homens tementes a Deus, que no caso do esposo dessa mulher que tinha acabado de morrer, servo de Eliseu, ele temia a Deus. Eliseu fazia um trabalho com ele como pastor. A importância de ter um pastor na área da família, a importância de ter um pastor então para dar os passos e seguir a vida espiritual. Homens que temem a Deus também podem entrar em crises. Eles também contraem dívidas, nós sabemos disso. Eles também contraem diversos tipos de crises financeiras. E aqui, na verdade, que por muitas vezes essas crises, irmãos, podem até mesmo colocar a sua família em risco. Pode colocar os seus filhos em risco. Pode colocar também a sua esposa em risco. Além do problema aqui emocional, ela também tinha um outro problema, um social. Olha que interessante. O marido daquela mulher, discípulo de Eliseu, tinha morrido. A Bíblia diz que ele tinha acabado de morrer, ou seja, aquela mulher estava viúva. E olha que interessante, quando eu olho para a Bíblia Sagrada aqui, aquela mulher ela estava sozinha. O seu coração estava doendo. Eu fico imaginando ela andando pelas ruas de Israel, pelos guetos de Israel, e com seu pensamento no seu esposo, porque tinha acabado tudo. Ela tinha acabado de perder o marido. Ou seja, o seu coração estava apertado. Essa mulher é bem provável que ela vivia chorando. O seu marido tinha acabado de morrer. Era bem provável também que ela estava vivendo o seu luto. Ou seja, no contexto de Israel, eu quero que você entenda uma coisa aqui, no contexto de Israel, principalmente nessa época aqui, a mulher não poderia responder por si mesma. Olha que interessante. Ela não poderia responder por si mesma. Por quê? Quem respondia por ela, antes dela se casar, era o pai. Se o pai morresse, quem respondia por ela era o irmão mais velho. Ou seja, isso tudo antes de se casar. Era muito provável essa mulher ser casada porque o texto bíblico diz que ela era casada. O marido dela acabara de morrer. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: meu marido, teu servo, morreu. Ela está tendo uma conversa com o profeta Eliseu. O meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, casada. Ou seja, o marido dessa mulher aqui tinha morrido. Ela já estava trazendo na sua alma consequências negativas. O seu filho deveria responder por ela. Ela tinha filhos, mas os filhos dessa certa mulher que a Bíblia diz não tinha condição, preste bem atenção, os filhos dessa mulher aqui não tinham condições, juridicamente falando, de responder em cima da sua mãe, em responder por ela. A Bíblia diz então que o credor veio buscar os filhos daquela mulher como escravos. Aquela mulher então não tinha uma presença masculina em casa. Uma presença masculina fidedigna, fiel ao seu relacionamento. Aquela mulher tinha que resolver então essa situação. Essa mulher então, além de ter um problema de ordem emocional, ela estava com um problema agora de uma ordem social. E agora, o que fazer então nessa situação? Quando eu olho para esse texto, eu encontro um segundo problema. Um segundo problema aqui dessa mulher. Qual o problema, pastor? O seu estado financeiro. É aqui que a mensagem então ela desenrola. Porque é o seguinte, 2 Reis capítulo 4, versículo 1 diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele tinha um senhor. E olha que interessante, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Olha que interessante, o marido, temente a Deus,
ainda que você tinha se envolvido em dívida, deixou a mulher com dívidas. Olha que interessante. Aquela mulher então tinha que resolver esse problema. Além do problema emocional, agora ela tinha que resolver esse problema financeiro. Por quê? Os credores estavam batendo na sua porta querendo levar os seus 2 filhos como escravo. Nós vivemos uma geração, meus amados irmãos, onde possuímos crises diversas. Qual é a crise que nós estamos passando como família? Qual é a crise que você que está me assistindo agora, ou melhor dizendo, estamos cultuando a Deus, estamos passando? Nós podemos passar essas crises emocionais, podemos passar essas crises financeiras, podemos passar crises conjugais, podemos passar crises de relacionamento diverso, mas o que me chama a atenção aqui é que nesse momento agora, quantas famílias estão passando por diversas crises emocionais e não buscam ajuda. É aí que entra o comportamento da igreja, de você que está em casa, de nós pastores, de ter esse discernimento e identificar aonde nós, como cristãos, vamos ajudar, vamos estender a mão, porque todos nós passamos por crise. Esse pastor que vos fala, eu já passei diversas crises conjugais, sentimentais, emocionais, financeiras, mas o nosso foco ele tem que estar em Cristo Jesus, mesmo com as lutas, mesmo com os desertos. E eu costumo dizer que para Deus saber quem nós somos, Ele me leva ao meu limite, Ele te leva ao seu limite, mesmo você com diversas crises, ou seja, principalmente agora na pandemia, as crises elas vão explodir, elas estão explodindo, já explodiu. Com algumas declarações seguintes: pastor, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou feliz porque da forma que eu estou tratando os meus filhos, eu não estou feliz porque eu não dou atenção para minha esposa, eu não estou feliz porque eu não estou feliz porque eu não estou dando a atenção ideal para o meu esposo. E a pergunta é: o que está acontecendo comigo? A crise emocional ela bateu na nossa porta, ou seja, muitas famílias elas têm perdido o equilíbrio emocional exatamente na pandemia. O estresse se instala, a raiva se instala e, consequentemente, será resultado na nossa vida espiritual. Como assim, pastor? O desequilíbrio emocional ele é caracterizado, de acordo com a psicologia do desenvolvimento, o desequilíbrio emocional ele é caracterizado pelas alterações de humor que nós temos. Estamos bem hoje, amanhã acordamos mal, é o eletrocardiograma. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, enfim. Esse desequilíbrio emocional é a facilidade que todo ser humano tem de sair do eixo diante de acontecimentos negativos ou imprevistos da vida. Essa mulher aqui, ela não esperava, mas ela teve esse imprevisto. Houve um desequilíbrio emocional financeiro, emocional social nela. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos 52% dos divórcios do Brasil, segundo algumas pesquisas, está relacionado às emoções e os problemas de ordem financeira. Este problema aqui, ele tem que ser, irmãos, diagnosticado no começo. Por que tem que ser diagnosticado no começo? Porque o problema das emoções, o problema de finanças, ele só vai ter importância na família, veja bem o que eu vou te falar. Os problemas e dificuldades emocionais e financeiros só terão importância na nossa família quando ele se estende. Ou seja, quando ele atinge o longo prazo, aí a crise começa. Esposos começam a ficar desesperados, esposas começam a ficar desesperadas, filhos começam a ficar desesperados, ou seja, ninguém entra numa crise familiar, guarde o que eu vou te dizer, ninguém entra numa crise familiar se hoje faltar 1 quilo de arroz. Ninguém entra numa crise conjugal ou numa crise familiar se faltar o gás. Você passa o cartão, você dá um jeito, você pede um emprestado. Agora, quando isso se torna uma rotina, ou seja, veja bem, quando o tempo começa a ser prolongado dessa crise, as coisas começam a complicar. Quando o arroz falta, quando o gás falta, nesse exemplo que eu dei aqui agora, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí o estresse se manifesta, aí a raiva começa a brotar. Isso, consequentemente, Satanás vai tentar roubar a nossa paz para tentar matar e destruir. O desequilíbrio emocional ele vai se manifestar de uma forma gritante, a raiva tendo de braço
de braços dados, né? O estresse, o desequilíbrio emocional e a raiva se manifesta porque a crise bate na porta. Nós estamos falando de um texto não simples. Ele não é tão simples e tão pregado. Na verdade, quando eu olho para esse texto aqui, muitas pessoas pregam esse texto, muitas pessoas falam sobre esse texto, muitas pessoas leem esse texto de uma forma até mesmo leviana, mas se você for dar importância para esse texto, essa mulher estava em crise. Essa mulher do texto, ela estava com problemas. Essa família que agora, que era somente ela e os filhos, estava com problemas. E o terceiro problema aqui dessa família, além do emocional e do financeiro, era a sua situação jurídica. O que é isso, pastor? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, ela diz assim: e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Além daquela mulher ser viúva, além daquela mulher estar caminhando com a dor, estar caminhando com o sofrimento, agora então ela estava perdendo os bens maiores da vida dela, que eram os seus filhos, para ser o quê? Escravos. A pergunta é, eu não sei se você já perguntou o texto, por que esses credores levariam os filhos daquela certa mulher como escravos? Tudo que acontece na Bíblia é baseado na lei mosaica. Agora, o que a lei mosaica falava sobre isso? Quero que você entenda, você que está em casa. O que a lei mosaica falava sobre isso? Primeiro, se alguém tivesse alguma dívida, os credores então começariam a investigar, a confiscar e depois tomar os bens daquela família, se ela fosse bem financeiramente. Mas se a pessoa não tivesse bem nenhum para averiguar, se a pessoa não tivesse bem nenhum para confiscar, se a pessoa não tivesse bem nenhum ali para ser tomado, os seus filhos eram tomados como escravos. Olha a profundidade desse texto e agora você começa a entender. Nesse caso aqui, a mulher então ela não tinha o seu marido para que respondesse por ela. Nesse caso aqui, a mulher não tinha seu marido para ser levado como escravo, porque ele era também a bola da vez. E essa mulher também aqui, ela não tinha nenhum bem, porque se ela tivesse bem, os credores poderiam levar algum patrimônio seu, mas não tinham. A situação dela era difícil, a situação dela era de dor, a situação dela era difícil porque era uma viúva humilde, porém pobre. Dá para você entender. Os credores então queriam pegar os seus filhos e acabar com a vida emocional dela. O sentimento dela ia passar, a chapa ia ser quente, ou seja, os seus filhos então poderiam ser levados como escravo. Pastor, qual é o retrato desse texto que acabamos de ler? Que toda família tem problemas. As famílias bíblicas tiveram problemas, as nossas famílias, as famílias passadas, presentes e futuras, sempre vai acontecer algum tipo de problema. Agora, olha o que diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Então disse, vai, esse texto aqui é lindo agora Deus começa a agir, né? No meio da crise, Deus começa a dar uma solução. No meio do sofrimento, Deus começa a dar uma solução. E assim acontece comigo e contigo. No meio da nossa crise emocional, financeira, sentimental, Deus entra com provisão, meu irmão. Isso aqui é lindo. Ei, você pode estar passando por uma crise emocional, financeira, conjugal. Eu preciso que você entenda o seguinte, que Deus nessa noite, que através dessa live, Ele quer entrar com provisão, Ele quer entrar diretamente no teu casamento, Ele quer entrar diretamente na tua casa, Ele quer entrar diretamente na sua vida conjugal para mudar esse quadro e derramar um azeite fresco para você conseguir respirar. Porque a situação não é nada fácil, estamos vivendo situações difíceis, não só como pessoa, como pai, como mãe, mas como filho, mas como família. E o versículo 3 então começa algo a girar em torno, Deus começa a agir no versículo 3, olha que interessante. E a Bíblia diz assim, então disse ele, vai. A mulher então nesse contexto procura o profeta Eliseu desesperado, e há uma resposta para ela aqui. Olha o que o profeta diz. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e faz o seguinte, não traz pouca vasilha não, traz muita. Ou seja, o profeta já sabia a quantidade e o poder que aquela família iria receber. A mulher ouve o profeta, isso eu quero destacar para você. A mulher ouviu o profeta, a mulher obedeceu o profeta,
A mulher sabia quem era o profeta. A mulher então esperava por uma palavra vinda de Deus e ela conseguiu. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, que uma mulher sábia ou um homem sábio não se pode pedir conselho para qualquer um quando enfrenta um problema. Você nunca deve ouvir pessoas, o pastor Jean pregou há pouco tempo sobre isso aqui, você nunca deve ouvir pessoas que estejam em crise. Você tem que procurar pessoas com referência. Você tem que procurar pessoas que já estejam saradas aqui por dentro. Porque se isso não acontecer, você vai sair daquela situação mais machucado que já está. Tanto o homem quanto uma mulher sábia, quando procura um profeta, quando procura uma pessoa com caráter, quando procura uma pessoa cheia de Deus, ela vai ter uma resposta cheia de Deus também. Isso eu quero que você acredite. Ou seja, eles buscam um conselho em pessoas reconhecidas pelo seu caráter, pela sua índole, pela sua sabedoria. Por quê? Foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mulher vai de encontro ao profeta Eliseu, sábio, com caráter e cheio de Deus para dar. No versículo 4, ele continua dizendo, acompanhe comigo, então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a quem estiver cheia. Eu quero que você entenda aqui o seguinte, ela teve um encontro com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu falou para ela assim, mulher, faz o seguinte, separa as vasilhas, vai, procura com os teus vizinhos, pega o máximo de vasilha que você pode e você vai trazer aqui agora. Depois que você fizer isso, esse é o primeiro passo, entendeu, mulher? Eu tenho certeza que a mulher deve ter balançado a cabeça e falado assim, sim, profeta, eu entendi. Agora vamos partir para o segundo passo que é muito importante. Entra, fecha a porta da tua casa, você e seus filhos, e coloca do seu lado todas as vasilhas que você conseguiu. E outra coisa, a última que tiver você traz também, porque o milagre vai começar ali. Olha que interessante. A mulher estava desesperada mediante a crise. A mulher, ela pega as suas vasilhas e vai para dentro da sua casa, com seu coração aflito, porque em todo momento o credor poderia bater na porta e levar os seus filhos como escravo. Diz a tradição que ela teve, quando os credores bateram na porta dela, e ela tem, os credores ameaçam ela, diz a tradição de Israel que eram 3 dias. Ela tinha 3 dias para poder pagar a sua dívida. A mulher ouve o conselho do profeta, a mulher pega a sua família, ou seja, os seus filhos, entra na sua casa e fecha a porta. Olha que interessante aqui. Eu não sei se você já perguntou por que o profeta mandou ela entrar para dentro da sua casa e fechar a porta. Por que o profeta manda a mulher entrar e fechar a porta, então, antes dela presenciar ou dela começar a presenciar os milagres? E aqui tem uma aplicação muito oportuna para você. Por quê? Fechar a porta, irmãos, é um símbolo de isolamento. Fechar a porta é um símbolo de proteção. Fechar a porta é um símbolo de liberdade. Quando você fecha a porta ali, o que vai acontecer ali, ninguém sabe da sua vida. O que vai acontecer ali é entre você e Deus. E o seu Pai que está em secreto vai te abençoar. O que eu acho interessante aqui, quando eu fecho a porta, ninguém tem acesso à minha vida, a não ser Deus. É por isso que a Bíblia diz que para o nosso modo de nós orarmos é abrir a porta do nosso quarto, ajoelhar ali e fechar a porta em segredo. O Pai dos céus, o Pai celestial vai nos abençoar. O que tem acontecido com a nossa geração é que nós conhecemos todos os caminhos de casa. Conhecemos a sala, eu falei ainda há pouco sobre isso, conhecemos a sala, conhecemos a cozinha, do lanche, do almoço, do jantar, conhecemos a varanda, ou conhecemos ali a área gourmet da sua casa, mas o quarto tem se deixado de lado. Fechar a porta me ajuda a me concentrar. Fechar a porta é o momento que Deus vai me ver. O profeta estava falando para ela assim, ei mulher, entra na sua casa, fecha a porta, porque Deus vai te visitar. Deus vai fazer milagre na sua vida, porque tem hora que eu e você temos que fechar a porta para Deus abençoar a nossa família. Tem hora que a gente precisa fechar a porta para que Deus venha e faça o milagre. Se o profeta vivesse hoje, ele ia falar assim, além de você entrar para a sua porta, você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e desliga o seu celular. Se o profeta tivesse um acesso ao celular, ele ia falar dessa forma. Por quê? A porta se fechou agora. O clima e o coração daquela mulher agora está ali, esperançoso, ou seja,
o milagre estava para acontecer. Ela saiu correndo para conseguir muitas vasilhas, o que o texto diz, com seus vizinhos. Eu não sei se você sabe, mas quando ela sai, requer tempo. Quando ela sai para pedir ajuda, muitos vizinhos podem ter dado, mas muitos vizinhos podem ter não dado. Pode achar aquela mulher doida debaixo dessa profecia, ou seja, essa mulher pega as vasilhas e coloca uma do lado da outra. O texto bíblico diz que ela tinha pouco azeite, e desse azeite ela foi colocando nas outras vasilhas e Deus foi realizando o milagre. A Bíblia diz então que muitas vasilhas ficaram cheias, mas chegou um momento que o texto bíblico diz que acabaram-se então as vasilhas, vírgula. Se o texto diz isso, imediatamente o texto diz assim, e o milagre cessou. Ela pôde ter ali a chance e o poder, através de Deus, de encher todas aquelas vasilhas. Mas quando ela olha em sua volta, tinha as dezenas e dezenas de vasilhas. Ela começa a colocar a vasilha, então, o azeite, e começa a encher, os filhos começam a trazer e começam a encher, os filhos começam a trazer, ela começa a encher, e assim foi dezenas e dezenas e dezenas, ou seja, essa foi o maior milagre da face da terra para aquele momento, para aquela mulher. Quando ela olha para o lado, queridos, todas as vasilhas estavam cheias. Ou seja, olha que interessante, essa mulher então, ela sai dali impactada. Ela abre a porta e vai procurar nas ruas o profeta Eliseu. Ela encontra o profeta Eliseu e olha para o profeta Eliseu e diz assim, ele explica a situação, e no meio da conversa, quando ela falou assim, Deus começou a fazer um milagre, o profeta Eliseu interrompe ela e diz assim, agora que você está cheio de vasilha de azeite, eu vou te dar um outro conselho, mulher. Eu fico imaginando os olhos daquela mulher, eu fico imaginando o impacto daquele olhar para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz para ela assim, agora venda o óleo ou venda o azeite e pague a sua dívida. Com certeza vai sobrar dinheiro. Use para quê? Para o seu sustento e para o sustento dos seus filhos. E ainda tem mais. Deus vai prosperar você através disso. E olha que interessante aqui. Eu não sei se você sabe, mas o azeite, principalmente na época de Salomão, Salomão comprou dezenas coisas com azeite. O azeite tem uma importância muito rica em Israel até hoje. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a multiplicação ela depende de uma matriz geradora de uma oferta. Eu vou repetir. A multiplicação depende de uma matriz geradora para gerar a oferta. O que isso quer dizer, pastor? O milagre nunca parte do zero. Deus nunca vai fazer o milagre da sua vida do zero. Ele demanda uma unidade. Ele demanda uma disposição sua. Ele demanda aquilo que você já tem na sua casa para ele começar a fazer o milagre. Lembra do pão e o peixe? Gatinha. Lembra do azeite agora empregado aqui? Um pão, um peixe, um azeite, um pão, um peixinho alimentou 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Uma multidão. A história diz que poderia ter alimentado de 10 a 15 mil pessoas, ou seja, aconteceu o milagre a partir de uma unidade. A unidade que gera o milagre sempre se origina em nós, ela não vem de Deus. A unidade que gera o seu milagre sempre vai gerar em você e não vem de Deus. Por quê? Deus olha para você e identifica se você tem uma unidade, se você tem algo para fazer, aquilo ali conforme essa mulher tinha, a única porção de azeite que ela tinha, e Deus gerou o milagre a partir daquela porção. Ou seja, Deus ele usa os nossos recursos concretos, irmãos, como alicerce da sua obra. Ele usa o que você tem, ele usa aquilo que eu tenho e não aquilo que nós gostaríamos de ter. Deus vai usar aquilo que você tem. Deus vai usar aquilo que eu tenho, ou seja, a mulher humilde, a mulher pobre, a mulher agora estava vulnerável. Ela tinha somente um frasco de azeite. Ela ofereceu aquilo que ela tinha. E existe uma coisa aqui que me chama a atenção, já estou terminando. Existe uma coisa aqui que me chama a atenção, quando eu olho para esse texto aqui, eu não posso passar a percebido, eu não posso deixar de falar isso. Sabe o que eu percebo aqui? A provisão está na sua casa, aleluia. A provisão está na minha casa. A provisão do céu está na sua casa. Acompanhe comigo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A mulher procurou o profeta.
Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Essa pergunta aqui ela é fantástica. O que você tem em casa? E ela responde: eu só tenho uma botija de azeite. O milagre, então, sempre esteve na casa daquela mulher. O milagre sempre esteve lá. Eu quero dizer para você que muitas vezes a solução dos nossos problemas não está na rua. Muitas vezes a solução dos nossos problemas não está no outro. Muitas vezes a solução dos nossos problemas não está nas amizades, ainda que isso é importante. A solução dos nossos problemas está em casa. E se você for analisar, é lá que Deus quer fazer o milagre. Porque Deus habita na nossa casa. E se Deus habita na nossa casa, tudo pode acontecer. Eu já compartilhei com você, se eu não me engano aqui, mas esse momento oportuno, certa vez eu não tinha nada que comer em casa. Minha esposa não tinha, a gente estava com muita dificuldade financeira e os gêmeos ainda não tinham nascido, somente a Heloísa. E a Heloísa me pediu iogurte e eu não tinha como dar esse iogurte para ela porque eu não tinha. A crise instalou na minha casa. A crise, ela já estava a longo prazo. A única coisa que eu tive que fazer foi orar e pedir a Deus, porque é assim que acontece. A nossa casa pode faltar tudo, menos a presença do Pai. Quando Deus está na tua casa, você tem tudo. Eu orei naquele momento ali, eu saí de casa. E eu saí de casa, fui para a rua, resolvi algumas coisas. Quando eu cheguei em casa, essa foi uma experiência sobrenatural, para que você possa entender. Sobrenatural. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei meu pai chorando, minha mãe chorando. Eu encontrei Sabrina chorando. Eu perguntei: gente, como é que está a Heloísa? O que aconteceu com ela? E Sabrina me chamou. Quando eu cheguei, ela falou: não, amor, não aconteceu nada com a Heloísa. Quando eu cheguei na pia, tinha aproximadamente R$500 de carne. R$500 de carne. Eu não vi isso em televisão, eu não li isso em artigo, não. Aconteceu com a nossa família. Deus estava cuidando da nossa família o tempo todo. E você que tem um chamado pastoral, você que tem um chamado missionário, você que tem um chamado levítico, enfim, Deus cuida de você. Você sabe aquilo que eu estou te falando. No momento de crise, Deus se manifesta, Deus se revela para mim e para você. E a questão é quem deu? Quem deu isso? E aí, quando meu pai, essa pessoa entrou, essa pessoa estava com uma calça branca e uma blusa branca, eram duas pessoas, colocou essa caixa na varanda, né, de casa. E quando meu pai perguntou: isso aqui é para o pastor Pablo e para a família dele. Quando eles colocaram na varanda, quando eu me voltei, quando ele voltou para saber quem tinha dado, meu pai abriu o portão, irmãos, não encontrou mais absolutamente ninguém no portão. O que eu quero contar para vocês, isso aqui não é uma história só para inibir a sua fé ou para você fortalecer a tua motivação. Não. Isso é uma coisa que aconteceu com a minha casa, com a minha família. Deus me atendeu no momento certo. Por quê? A solução dos problemas, às vezes, não está na rua. A solução dos problemas, às vezes, está na nossa casa. E quando você se levanta para orar e para Deus multiplicar aquilo que você já tem, Deus vai te honrar. Na maioria das vezes, o nosso milagre está em nossa casa e a gente não percebe. O milagre está lá e a gente não percebe. Por quê? Nós precisamos e confiamos, damos liberdade ou credibilidade para todos, mas menos para nossa casa. Todo milagre, veja bem, todo milagre que Deus vai fazer na sua vida será feito a partir de algo que Ele já lhe entregou. Eu vou repetir. Todo milagre que Deus fez ou vai fazer na sua vida será feito a partir de algo que Deus já lhe entregou. A farinha da viúva multiplicou, por quê, pastor? Porque ela já tinha. O pão e o peixe multiplicou, por quê? Porque eles já tinham. O azeite dessa mulher se multiplicou, por quê? A partir do que ele já tinha. A pergunta é: quantas vasilhas você tem pedido ao Senhor? 5, 10, 40 vasilhas? Pedir emprestado às vezes dá trabalho, conforme eu falei aqui. Você precisa ter disposição, e aquela mulher teve essa disposição de pedir essas vasilhas. E outra coisa, a mulher precisou de humildade, de pisar no seu ego. Porque todos sabiam que ela era esposa do discípulo do profeta. Ele era um homem temente a Deus. Eles eram com a situação financeira pobre, baixa, mas tinha caráter. Ela teve que olhar para dentro de si e falar: meu Deus, eu preciso pisar agora no meu ego e pedir essas vasilhas, porque assim diz o Senhor, o profeta mandou fazer isso, eu vou ouvir. Ou seja,
O que podemos fazer como família para o nosso milagre se multiplicar em nosso meio? O que podemos fazer como igreja para o milagre se multiplicar nesses últimos tempos? Estamos vivendo eles. O milagre começa a partir daquilo que Deus já te deu. Agora veja bem, o que é uma botija de azeite para o tamanho da dívida que eu tenho? Nada. Eu vou repetir essa pergunta. O que é uma botija de azeite para o tamanho da dívida que eu tenho? Nada. Agora veja bem, mas na mão de Deus, a botija de azeite foi o início, foi o renovo, foi o ponto de partida para começar um grande milagre na vida daquela mulher e na vida daquela família. O que você tem na sua casa é o suficiente para Deus começar a fazer um milagre. E por último, famílias precisam de azeite. Eu não poderia deixar de falar. Família precisa de azeite. Pastor, o que é o azeite? Qual o significado do azeite? Símbolo do Espírito Santo. Nós entendemos isso, mas o azeite nessa época aqui, é claro, ele era produzido pela oliva, né? pelas azeitonas e extraído então o sumo daquele azeite fortíssimo em Israel. Por isso são duas coisas que são muito valorizadas da Palestina, um azeite e um copo com água. Um copo de água lá é uma coisa de doido, né? Todo mundo valoriza porque são duas coisas preciosas, porque eles trazem esse histórico de sede, de fome e de azeite. Eles trazem isso. Agora, a pergunta é, seja sincero para mim, como anda o azeite na sua casa? Com que frequência o Espírito Santo tem visitado a sua casa? Como está o óleo da presença de Deus na sua casa? Como está a presença do Espírito Santo na sua casa? Querido, se você quer milagre, você precisa entrar, fechar a sua porta, a porta especialmente da sua casa e em família buscar a Deus. Porque se isso aconteceu aqui, Deus pode abençoar a minha casa, Deus pode abençoar a sua casa. Se você quer milagre, você precisa descobrir aonde está o azeite da sua casa. Aonde está o azeite da sua casa? Você precisa identificar qual é o tipo de azeite que está na sua casa, porque a partir dali então o Senhor vai começar a multiplicar. Se você quer milagre, você precisa estar disponível. O azeite ele faz brilhar o rosto da sua família. Aonde está isso, pastor? Salmo 104:15. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O azeite ele era essencial para cozinhar o pão, que é o elemento da vida. O azeite também era essencial para ungir pessoas. Lembra do profeta Samuel com Davi? Azeite, ungindo pessoas. Porque ele marca, além dele servir para o elemento da vida, que é o pão, ele é um elemento essencial para a nossa vida espiritual. E eu quero concluir dizendo que a nossa casa precisa de azeite. Esposo, você que está me assistindo, precisa de azeite. Esposa, você precisa de azeite. Filhos, adolescentes, jovens, precisamos de azeite, porção dobrada do Espírito. Aonde está o azeite na sua casa? Deus só pode começar a fazer um milagre a partir do que você tem. E o que você tem para Ele começar a gerar milagre na sua casa e na sua família? Nós vamos orar agora. E automaticamente eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar um equilíbrio emocional no seu lar. Eu quero profetizar a provisão de Deus na sua casa. Eu quero profetizar aqui um azeite fresco na sua casa. Eu quero profetizar aqui, na verdade, vitória sim, mas a disposição para que Deus possa usar você na sua casa, no seu ministério. Eu quero profetizar aqui um equilíbrio emocional, principalmente quando as circunstâncias negativas baterem em nossa porta. Eu não sei você, mas nós estamos aí e todos nós temos o direito de passar um Getsemane. A angústia, a dor, os desertos, mas os desertos, as crises financeiras, crises emocionais, crises conjugais, todas elas não é do diabo. Eu quero que você entenda uma coisa, é da vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva para trabalhar em nós, para nós entrarmos, fecharmos a porta do nosso quarto, apresentar o óleo, apresentar o azeite, trazer as vasilhas e no momento certo Deus começa a jorrar um óleo fresco, um óleo ungido da parte de Deus. E a palavra Cristo significa ungido, e que você possa receber o Cristo ungido, o óleo fresco na sua casa. Feche seus olhos, eu quero orar por você.
Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mediante a Tua palavra tão rica, Senhor, e tão profunda. O que essa mulher passou, ó Deus, muitas famílias hoje passam, a crise espiritual, a crise financeira, a crise emocional, a crise sentimental. Mas o que fez a diferença foi um profeta cheio do Espírito Santo, um profeta cheio de graça, um profeta cheio de sabedoria, que entrou na frente dessa mulher, que deu um recado para ela. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a sermos pastoreados por profetas de referência, que nos aconselham no momento certo aquilo que nós temos que fazer, entrar, fechar a porta com a nossa família, fazer o nosso culto doméstico, orar em casa, orar com nossos filhos. Isso atrai o milagre. Mas se alguma comida faltar, se algum alimento espiritual faltar, se algum alimento financeiro faltar, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu entre com a Tua provisão, que Teu azeite possa começar a espalhar, ó Deus, sobre as vasilhas. Eu profetizo sobre cada lar, eu profetizo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, ó Deus, vasilhas, diversas vasilhas agora, entrando em diversas casas nesse momento, e o Teu Espírito Santo que está tocando agora, ó Pai, possa encher cada vasilha. Por isso, Senhor, eu coloco a vasilha como os templos do Espírito Santo. Comece a encher pai, comece a encher mãe, comece a encher, ó Deus, aquela pessoa que está com enfermidade e que por muitas vezes foi desacreditada no Senhor, Pai. Entra com a Tua provisão, aumenta a fé, dê um socorro, dê a Tua estabilidade espiritual para que no momento certo o Senhor venha nos honrar. Mas o milagre só pode acontecer a partir da nossa unidade. O milagre só pode acontecer a partir do momento que já temos algo. E Deus, ajude-nos, ó Deus, a achar o azeite que às vezes pode estar perdido em nossa casa. Use os nossos filhos para, Deus, para trazer as vasilhas. Use os nossos filhos, ó Pai, como canal de bênção na nossa casa. Use os nossos filhos como canal de bênção na vida de várias pessoas, aonde eles pisarem a planta dos seus pés, que tem um azeite, que tem uma unção, que tem um espírito sobrenatural. Nós consagramos aqui os nossos filhos ao Senhor, consagramos o nosso cônjuge, esposa, consagramos ao Senhor e pedimos a Tua mão, pedimos a Tua proteção sobre eles, Senhor, para que no final da história as nossas vasilhas possam, ó Deus, estarem cheias e cheias da Tua presença. Essa é a minha oração que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E para o final da história, é muito interessante porque aquela mulher seguiu o conselho literalmente do profeta Eliseu. E para finalizar a história, aquela mulher viveu do azeite, porque ela começou a vender o azeite. Irmãos, penso em vasilhas lotadas de azeite. Os credores bateram na sua porta e o dinheiro estava lá. Deus honrou aquela mulher. Ela pega o dinheiro, paga os credores, eles ficam olhando para ela meio sem jeito, e quando olha para o lado, as vasilhas daquela mulher estavam do lado de fora do seu lar. Para quê? Para ela vender, sobreviver e dar sustento à sua casa. E é assim que Deus faz. Quando você ouve a palavra de Deus, você prospera. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus vem em teu favor. Que Deus possa estar te abençoando. Tem aí uma quarta, uma quinta, uma sexta, um final de semana abençoado na presença de Deus. Um grande abraço, Pastor Pablo. Deus te abençoe.